Bem-vindos à Conexão Gamer, um podcast no qual falamos sobre tecnologia, jogos, educação e muito mais. O episódio de hoje contará com a minha participação, Pedro. Sou branco, dos olhos claros, cabelo claro, estou com a camiseta do nosso projeto, Escola de Games, e um fundo branco. Olá, meu nome é Maria Clara, sou branca, tenho cabelos compridos, castanhos, estou de óculos, uma camiseta roxa e um fundo branco. Ludmila, eu sou uma mulher de pele branca, pele clara, eu estou usando uma blusa verde, meu cabelo é da coloração roxa, eu uso óculos, na minha frente tem um microfone preto e atrás de mim tem um armário verde água e alguns posters. Então, hoje a nossa convidada é a doutora Ludmila Fernandes de Oliveira Galvão. Ela possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado e doutorado em Informática pela Universidade Federal do Paraná, e tem experiência na área de Ciência da Computação com ênfase em interação humano-computador, atuando principalmente nos seguintes temas: divulgação científica, jogos digitais, acessibilidade e game design. Nós gostaríamos, então, Ludmila, de te dar as boas-vindas, agradecer aí você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje conosco. E para começar, a gente queria falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é acessibilidade em jogos, E para motivar tudo isso, nós gostaríamos que você contasse um pouco sobre a sua jornada, o que te motivou a seguir na área da tecnologia, contar um pouco dessa história para a gente. É sempre bom poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas, Bom, meu início com a carreira da tecnologia foi bem inusitado, porque quando eu estava na época do ensino médio, eu particularmente não sabia o que eu queria fazer. Eu sempre fui uma menina que gostava muito de jogos, que sempre esteve envolvida nesse mundo nerd, mas eu nunca tinha certeza do que eu queria fazer. E aí eu fui pedir conselhos para o meu pai. Meu pai, ele sempre foi um homem muito antenado com tudo. E ele falou assim, olha, eu acho que você devia fazer computação. É uma carreira que você vai ver daqui uns anos, isso em 2013, isso aqui daqui uns anos vai bombar. Aí eu falei assim, a iludida que entra em computação achando que vai fazer jogo. Eu gosto de jogo, vamos entrar para fazer jogo. E eu entrei na área da computação, Eu fui motivada principalmente por essa questão do meu pai ter estimulado a entrar numa carreira de tecnologia e também por causa dessa veia, que eu tenho relacionada a jogos. E também sempre gostei muito de matemática, E como era um curso de exatas, eu falei assim, posso acabar aproveitando um pouco do conhecimento que eu gosto, Aí fiz os 4 anos de graduação. Eu sempre tentei, durante a minha graduação, tirar do máximo possível, Então, chega a ser engraçado, porque tudo que me chamava eu ia, vamos fazer parte do centro acadêmico? Eu concorri 2 vezes para centro acadêmico. Precisa de alguém para cuidar do colegiado, de curso, representante estudantil. Me mete lá no colegiado. A gente precisa de ônibus para ir em algum evento que vai acontecer lá em Minas Gerais. Vou atrás de ônibus para conseguir as coisas. Vamos fazer um artigo sobre não sei o quê. Bora fazer esse artigo. Tanto que, durante ali a minha graduação, eu pesquisei sobre estatística para avaliar zonas de manejo agrícola. Aí, depois disso, eu fui para IA, na área de mineração de dados, dados educacionais. Depois disso, eu fui para um trabalho relacionado à realidade aumentada e jogos. Depois disso, no meu TCC, eu fiz uma tecnologia assistiva para cães cegos, E eu gostei muito, tanto da parte dos jogos, como da parte da acessibilidade, E como eu sempre fui muito palestrinha, Sempre gostei muito de falar, desde que eu era criança, eu senti que era certo que eu deveria ser professora, porque eu me sentia bem nessa posição, Eu fui monitora também, E eu gostei bastante de estar nessa posição de poder compartilhar conhecimento. E aí eu decidi fazer o meu mestrado. Ingressei no mestrado, viajei muito longe, porque de Cuiabá para Curitiba é uns 2.000 quilômetros por aí. Fui para uma cidade completamente nova e diferente.
ingressei para o mestrado, comecei a pesquisar na área de acessibilidade nos jogos com a comunidade surda. Me apaixonei por essa área e, né, depois de concluir o mestrado, fui para o doutorado, também no mesmo laboratório, também com o mesmo orientador e com a mesma linha de pesquisa, né? E depois de 11 anos de universidade, finalmente, né, eu terminei esse ciclo de formação e agora estou pronta, né, para a segunda etapa, a segunda fase aí do jogo. Que ótimo, muito bom ver a sua história e ver. Você explorou bastante, né, esse período aí de sua formação e é muito bom, assim, experimentar e ver também aquilo que está de acordo com o seu perfil, né? Muito bom isso daí. Certeza. E aí, então, você já acabou falando um pouco também sobre os seus interesses. Então, basicamente, seus interesses hoje na tecnologia é mais na área de jogos, mais na área de acessibilidade, é mais ou menos isso. Isso. Eu até no meu Twitter eu tenho o bannerzinho lá. Minhas áreas de interesse principais é a interação humano-computador, né, que vai envolver esse estudo que está relacionado com a acessibilidade, é uma sub-área a acessibilidade é uma sub-área da IHC, né? E também a questão dos jogos, né? Principalmente o fazer o jogo, o design do jogo, né? O game design, principalmente essa área. Ah, que legal. E assim, durante toda essa trajetória que você teve aí nos últimos 11 anos, provavelmente você se deparou com muitas dificuldades, principalmente pelo fato de ser mulher, né? Você poderia compartilhar conosco alguma dificuldade, alguma coisa assim que você passou e também aí dar dicas, né, para aquelas meninas que gostariam de ingressar nessa área de tecnologia, nessa área de exatas? Com certeza. Para falar a verdade, quando eu ingressei no curso, para mim não era evidente essa questão de preconceito relacionado a mulheres, para mim, né? Porque eu saí de um ambiente, de uma criação que a gente nunca tinha essa questão de você problematizar o machismo, ela foi surgindo com o tempo, né? Para mim, o meu choque de realidade foi no momento em que uma professora ela tinha um projeto fotográfico para evidenciar frases machistas que mulheres da computação escutavam, né? E aí ela me convidou para participar, como eu falei, eu aceitava tudo, falei, bora participar. E aí eu fui participar desse projeto, tirei a foto, na época do Facebook ainda, viralizou no Facebook, era muito compartilhamento, era comentário, e eu recebi muito, mas muito hate mesmo, tipo, pessoas sendo preconceituosas com a minha aparência, com o meu peso, entendeu? Me desmerecendo, e para mim, naquele momento, ficou muito evidente como que mulheres na área da computação, elas sofrem, né? E com o passar do curso, acho que ficou mais evidente ainda, porque eu sinto que, como tem poucas mulheres no curso, parece que a gente nunca pode estar numa posição de ser medíocre. Se você quer ser respeitada, se você quer que as pessoas te enxerguem, você tem que ser a melhor, você tem que sempre... Você não pode... assim, se você é ruim em alguma coisa, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em programação. As pessoas já acham que aquele lugar não é seu, que você não deveria estar ali, que você deveria estar fazendo secretariado, né? Então, a minha percepção do machismo, ela foi surgindo aos poucos, né? E tem muitas microagressões que a gente passa, comentários desnecessários, e acaba que a gente se acostuma, né? Não deveríamos nos acostumar, mas a gente acaba se acostumando, né? Agora, em relação ao conselho, uma coisa que eu acho muito importante principalmente para as calouras no início do curso, é se unirem, né? Quando eu entrei, era eu e mais 2 meninas. Essas 2 meninas, com o tempo, elas desistiram do curso. Da minha turma, só eu formei. Então, a gente não tinha essa união, né? E também, durante o curso, cada uma ficava com o seu grupo separado. Eu sinto que se a gente tivesse se unido, porque mulheres entendem as dificuldades que outras mulheres passam, né? Se a gente tivesse essa união, eu acho que teria sido menos difícil em alguns momentos estar nesse ambiente, né? E outra dica que eu falo às vezes a gente tem que peitar mesmo, porque as pessoas vão continuar falando, as pessoas vão continuar tendo preconceito com você, e se você não se impor, se você não falar mesmo, eles vão continuar te subjugando, te colocando nessa posição de que você não é merecedora de estar ali. Trata com deboche mesmo, porque tem gente que merece. Eu acho que é isso.
Eu me identifiquei muito com o que você falou sobre a gente não poder estar nessa posição, assim, de ser medíocre, né? A gente tem sempre que mostrar que a gente é boa, que a gente tá ali, que a gente merece. Eu sinto muito, assim, também, vindo, talvez, dos meninos da área, um ar de superioridade, né? Sim. Ou eles são bons, eles são melhores, mas essa questão que você falou também da união, da gente ver que também tem outras, né? E até pra mim, assim, te ver falar sobre a sua carreira também é uma inspiração. E aí, agora falando, obrigada. Continuando aí nesses desafios pessoais e profissionais, quais que foram, né, os obstáculos mais desafiadores que você enfrentou durante a sua jornada acadêmica e profissional? Aí podem ser obstáculos pessoais, técnicos, o que é que você enfrentou de desafio e como que você superou esses desafios e conselhos que você daria para os jovens que estão enfrentando essas dificuldades? Eu acho que assim, eu vou dar 2 desafios, que um é pessoal meu, e outro eu diria que é mais metodológico, por assim dizer. Acho que eu vou falar o metodológico, que ele é mais levinho, né? O outro é mais pesado. Mas, para mim, em questão de fazer pesquisa, a atividade mais desafiadora é fazer experimento com pessoas, né? Como eu trabalho fazendo pesquisação com crianças, com adultos, é muito difícil você planejar um estudo com outras pessoas, porque você vai lá, faz o planejamento tudo certinho no dia, a câmera para de funcionar, fulano ia te ajudar, não vai mais, entendeu? Você nunca consegue manter o controle da situação, tudo sai do controle, aí você perde tudo que você fez, ou quase tudo que você fez. Para mim, foi uma atividade muito estressante isso. É inerente de qualquer atividade que vai envolver pessoas que saia do controle, né? E eu acho que o meu conselho é, muitas vezes, a gente desprender do perfeccionismo, porque eu era muito perfeccionista, eu queria planejar os mínimos detalhes. Tudo eu queria, tudo fechadinho. Chegou num ponto que eu falei assim, não adianta. Não adianta, tem certas coisas que a gente vai ter que aprender a se virar nos 30. Na hora vai acontecer alguma coisa, na minha tese mesmo, na hora que eu vou descrevendo como foi as oficinas com as crianças, né? Nossa senhora, às vezes as crianças não queriam participar. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? As crianças não querem participar. Aí eu, na hora, inventava uma outra coisa assim. Ah, pronto, vamos fazer essa outra coisa. Aí elas queriam fazer. Ou às vezes elas não queriam fazer do jeito que a gente queria que elas fizessem. Então, ainda mais trabalhando com criança, né? Que a criança, ela é muito... ela, às vezes, ela às vezes é meio rebelde, né? O adulto, ele costuma ser mais tranquilo, mas o professor Pedro com certeza sabe dessa dificuldade de trabalhar com criança, né? Mas eu acho que é bem desafiador. E a outra questão, né, pessoal, para mim foi muito difícil me adaptar numa outra cidade, quando eu me mudei para o mestrado, uma cidade longe da minha família, longe dos meus amigos. Óbvio, fiz amigos em Curitiba, mas foi muito difícil para mim. Eu fiquei com uma depressão muito severa de estar num ambiente novo, com um monte de gente diferente. Essa questão de saúde mental, para mim, durante o mestrado, ela ficou muito em destaque, né? Eu nunca fui muito de me preocupar com isso, só que eu cheguei num momento ali da minha vida que eu falei que se eu não for atrás de uma ajuda especializada, um psicólogo, um psiquiatra, eu não sei o que vai acontecer. Então, né, a minha dica para pessoas que passam por isso, porque a pós-graduação é muito estressante, é muito prazo que você tem que... É muita pressão. O próprio programa, ele tem as exigências dele, entendeu? E muitas vezes você está passando por uma dificuldade, mas as pessoas não se importam com isso, né? Então, a minha dica é procurem ajuda especializada. A própria universidade, muitas vezes, tem um serviço de psicólogo, né? E às vezes as pessoas têm muito preconceito também com remédios, né? Óbvio, não vai tomar se você realmente não precisa, né? Vai num profissional adequado, se precisar tomar remédio, toma remédio. Tomar cuidado com a saúde mental, porque é um período muito delicado, é muito difícil sobreviver, né? Eu acho que é isso. Então, basicamente, assim, é saber, né, se adaptar, a ser flexível, né? Quando você falou de lidar com as crianças, assim, a gente mexe um pouquinho também com as crianças. E, assim, é uma experiência, né? A gente aprende também com elas e tem que saber ser flexível. E a questão da saúde mental também, que você comentou, é muito importante, porque também mistura um pouco com o que você falou da gente se cobrar muito, né? A gente se cobra, assim, de ser perfeito, e aí isso acaba afetando a gente também.
E agora falando um pouco sobre o tema principal, né? Vamos introduzir aí o tema que é acessibilidade em jogos. E aí, para falar um pouquinho de jogos, eu queria te perguntar como que está o mercado de jogos atualmente no Brasil e como a pandemia também ela afetou esse mercado de jogos. Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso sim, vocês deram muita sorte, porque eu fiz uma palestra recentemente que eu tive que pesquisar uns dados que saíram. Saiu recentemente a pesquisa Game Brasil, em 2024, e saiu também uma da Abra Games, e eles trazem alguns dados legais, né, relacionados à indústria de jogos. E fica muito evidente na pesquisa da Abra Games como que a gente tinha os jogos antes da pandemia e depois da pandemia, em termos de faturamento, né? Por exemplo, em 2015, o faturamento estimado ali na indústria dos jogos era de 32,9 milhões, né? Em 2022 já foi para 251,6 milhões. Durante a pandemia, pelas pessoas estarem ali em estado de isolamento social, as pessoas começaram a consumir mais jogos, filmes, outras mídias, né? Então, a indústria ela se aqueceu muito, né? E surgiu muita coisa bacana durante esses anos, né? Apesar que também no estudo da Abra Games mostra que a gente ainda mantém uma certa concentração de estúdios brasileiros de desenvolvimento ali na região sudeste, sul, nordeste, né? O que me deixa até triste, porque eu sou do Mato Grosso e nesse estudo só aponta 2 estúdios no Mato Grosso. Eu falei, gente, o que é isso? Só tem 2. Rondônia tem 1, Acre tem 1, entendeu? Ainda é muito concentrado nos grandes centros, né? Então, seria muito legal a gente ver mais estúdios surgindo em estados que a gente não tem ainda todo esse movimento, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que, por mais que ainda exista a predominância de homens na indústria dos jogos, né, eu sinto que cresceu, né, o número de mulheres, né? Se eu não me engano, acho que em 2015, 2016, era ali cerca de 10, 15%, agora já é 24,4%, né? Então, vai aumentando um pouco, aumentou um pouco o escopo. Ainda é minoria, ainda precisa ser trabalhado, trazer iniciativas de inclusão de mulheres, né? Mas eu acho que a indústria dos jogos, ela tem crescido exponencialmente, tem muitas empresas de jogos lançando jogos, fazendo muito sucesso. Por exemplo, tem aquele que é cantado, a Jornada do Herói, que tem é como se fosse uma plataforma. Tem o Unsighted, que foi um jogo incrível que lançaram, toda uma estética Metroidvania. Então, a gente tem jogos incríveis surgindo aí e que muitas vezes a pessoa nem sabe que é brasileiro, né? O próprio Dandara, que é da Long Hat, que é um sucesso, muita gente nem sabia que era brasileiro, né? E agora sobre a acessibilidade, né? O mercado de jogos no Brasil, ele é inclusivo? E o que é ser inclusivo? Também, se você puder explicar também o que é a acessibilidade em jogos. Quando você traz para um jogo características que vai permitir que pessoas com deficiência possuam uma experiência ali plena, né? Uma experiência que pelo menos se aproxime de como uma pessoa sem deficiência utilizaria aquele jogo, né? Óbvio, recursos de acessibilidade não são apenas para pessoas com deficiência, né? Eu, como pessoa sem deficiência, também utilizo recursos de acessibilidade, por exemplo, legenda. É um recurso de acessibilidade, né? Mas, gente, eu esqueci a pergunta. Me deu um branco aqui. Qual que era a pergunta dele? Se o mercado de jogos no Brasil é inclusivo e o que é ser inclusivo? Então, eu acho que melhorou muito, só que ainda é muito incipiente a questão da acessibilidade nos jogos. Tem alguns jogos que são exemplos de sucesso de acessibilidade, como o Alchemist Adventure e o Unsighted, que a gente percebe que eles tiveram muita consideração com a acessibilidade, mas ainda é muito, muito emergente. Não são todas as empresas que se preocupam com isso, né? Algumas empresas estão começando a se preocupar com isso. O próprio Árida, eles começaram a se preocupar mais com questões de acessibilidade. Eles, inclusive, estão fazendo alguns game testes, né, para trazer essa questão de acessibilidade, mas ainda
tá engatinhando, né? Só que eu acho que isso é muito comum quando a gente fala de jogos indie, né? Não é uma Naughty Dog que faz um The Last of Us com mais de 90 configurações de acessibilidade. Só que eu acho que falta muito conhecimento também, né? Essas pessoas muitas vezes nem sabem o que é um recurso de acessibilidade, já vai pensando que é filtro de colorblind, de... como que é o nome? De daltônico, já pensa que é uma configuração super avançada, quando recursos muito simples poderiam estar ali ajudando, né? E assim, qual a motivação? Por que desenvolver os jogos com acessibilidades? Eu acho que tudo que a gente desenvolve, ainda mais quando a gente fala do jogo, que ele é uma... O jogo é arte, na minha visão, né? Ele é uma produção multimídia, multidisciplinar, artística, e eu, como artista, gostaria que todas as pessoas tivessem acesso à minha arte, né? Então, a partir do momento que você cria um jogo que ele exclui outras pessoas, né? Eu acho uma certa falta de empatia, né? Essa falta de preocupação. Mas, assim, quando a gente considera acessibilidade nos jogos, a gente tem que pensar que o público-alvo do jogo vai aumentar. Porque quanto mais configurações de acessibilidade, não somente pessoas com deficiência, mas pessoas que, às vezes, deixam de jogar porque não conseguem jogar sem alguma configuração, podem jogar, né? Tem essa preocupação relacionada a, foi o que eu falei, de empatia. E também acho que falta muito uma questão de as pessoas pesquisarem mais sobre acessibilidade, porque foi o que eu falei, às vezes as pessoas têm uma visão muito estereotipada do que é acessibilidade, acha que é coisa grande, quando na verdade são recursos mais simples, né? Poxa vida, um recurso de acessibilidade super simples que o Unsighted implementou foi você poder mudar a fonte. A fonte do Unsighted, ele é um pixel art, né? E eles conseguem trocar a fonte para Arial, que é uma fonte sem serifa e que é acessível para pessoa com dislexia. Entendeu? É uma configuração simples, que é útil para muita gente, né? Aproveitando que você já falou um pouco sobre falta as pessoas pesquisarem, né? Que dicas você dá e como você acha que as pessoas elas conseguem implementar a acessibilidade em jogos? Como que a gente pode ser inclusivo? Olha, eu tenho até quando eu já participei da organização da Women Game Jam, que é uma Game Jam específica para mulheres, né? Mulheres e pessoas não binárias, né? Eu fiz um guia, 7 mandamentos de acessibilidade para Game Jam, que são 7 configurações de acessibilidade, 7 implementações de acessibilidade que eu considerei simples e que poderiam ser implementadas num jogo de 48 horas, né? Eu vou até passar um pouco por cima, porque eu acho que as minhas dicas é que todo jogo tenha isso, que é o mínimo, né? Uma delas é legenda. Quando a gente coloca legenda no jogo, às vezes uma pessoa ela não está podendo ouvir o jogo naquele momento, ela vai acabar perdendo uma história. A pessoa ela pode ser surda e ela não vai conseguir obter aquela informação, né? Então, é muito importante a gente colocar legendas, né? Até ainda mais quando a gente fala se a gente quer que um jogo seja internacional, né? Precisa ter uma legenda ali. Outro ponto é a redundância do feedback. Então, muitas vezes acontece alguma coisa ali dentro do jogo, vai ter um sonzinho avisando que aconteceu aquilo. E se a pessoa é surda? Como é que ela vai saber que aconteceu alguma coisa lá no jogo? O ideal é que sempre haja redundância. Então, aconteceu alguma coisa, tenha ali o som, tem alguma coisa na imagem do jogo, né, que represente aquilo. Se é joystick, que tenha algum movimento áptico ali no controle que represente aquilo, né? Quanto mais redundância, melhor. Outro ponto é controle simples, né? É ideal sempre que a gente possa remapear controles, mas né, a gente sabe que nem sempre é possível. Então, faça um controle simples, porque quando a gente considera uma pessoa que tem uma dificuldade motora, se tem controles muito complexos, aquele jogo vai se tornar inviável para essa pessoa conseguir jogar, né? Mas sempre tem, óbvio, a hipótese de remapear controles. E é um recurso que eu uso muito, né? Não sei se vocês conhecem o jogo Dead by Daylight. Eles têm, para você correr com o personagem, sempre você tem que clicar, acho que no Shift.
E para mim é muito ruim você andar com Shift e o W, assim, sabe? Um movimento ruim. Aí eu sempre mudo para um Tab. E para mim ajuda, entendeu? É uma configuração que é muito útil e que às vezes as pessoas nem pensam. Porque se eu tivesse que jogar só com Shift, eu não ia jogar. Porque para mim era desconfortável, né? Ter tutorial no jogo, muita gente não gosta, mas é uma feature muito útil, né? Porque você aprende como se joga, aprende o que se espera naquele jogo, né? Aprende os controles principais, e é muito útil quando a gente está falando aí de uma pessoa que tem alguma deficiência intelectual, né? É muito interessante incluir o tutorial. Tutoriais interativos sempre serão mais interessantes, né? Mas às vezes você quer fazer um tutorial, uma imagem estática, já pode ajudar, né? Outra questão, principalmente quando a gente fala de pessoas de baixa visão ou também pessoas que são daltônicas, o jogo ele tem um bom contraste. Então, a gente tem o bom contraste do personagem com o cenário, o bom contraste da HUD, dos botões, dos elementos da UI com o fundo, né? Porque senão a pessoa não consegue identificar. Às vezes você vai jogar aqueles MMORPG antigo, tipo Mu, cara, você nem enxerga direito a barra ali no mapa, você perde todas as coisas. Então, é bom você se preocupar com essa questão do contraste, né? E de preferência que seja o mais simples possível, né? Menos poluído visualmente. Outro ponto é garantir bom espaçamento entre elementos interativos. Esse aqui eu vivenciei na pele, porque a gente foi fazer um estudo com as crianças, né? E a gente tinha uma criança surda que ela também tinha deficiência motora. E a gente pediu para eles jogarem um joguinho de celular que tinha que pintar um bichinho, né? E ela ficou muito frustrada porque tinha que usar tipo uma roda de cores para poder selecionar qual cor que ela queria, e ela não conseguia porque eram muito pequenos botões ali. Então eu fiquei pensando, nossa, a gente tem que evitar isso ao máximo no nosso jogo, porque é uma coisa que você percebia a frustração, né? Quando você vivencia uma pessoa sofrendo aquilo, é muito impactante, né? Então é sempre bom que a gente tenha um bom espaçamento entre os elementos ali do jogo. E por último, né, isso aqui, principalmente quando a gente fala de questão de saúde mental, questão de pessoas também que possuem autismo ou epilepsia, é sempre ter aviso de possíveis situações desconfortáveis no jogo, né? Não sei se vocês nem lembram aquele caso lá do Pokémon, que teve um episódio que tinha um monte de luz piscando, que as crianças que tinham epilepsia tiveram ataque, né? Então, não avisaram que ia ter aquilo e acabou que gerou toda uma questão desconfortável, né? Então, quando a gente vai abordar, por exemplo, assuntos como sangue ou assuntos como depressão, geralmente o jogo ele avisa, esse jogo vai trabalhar assuntos tal, né? Então, é muito importante que o jogo ele tenha esses avisos justamente para preparar o jogador, né? Para não acontecer igual aconteceu com o caso do Pokémon, né, das luzes. Eu acho que essas configurações estão boas, né? Eu acho que o pessoal pode brincar bastante com elas. Falando um pouquinho também sobre a representatividade em jogos, como que você indica que as pessoas elas consigam criar personagens com mais diversidade? Eu acho que a melhor forma para você criar personagem com diversidade é buscando referência, entrevistando, trazendo pessoas diversas para a equipe de desenvolvimento, né? Poxa vida, a própria Abra Games, ela trouxe no estudo, né, a questão de diversidade na indústria dos games, um número baixíssimo de pessoas trans, de pessoas indígenas, de pessoas negras. Como é que a gente espera que tenha diversidade num jogo no qual essas pessoas não estão inseridas? Um caso, para mim, de sucesso nessa questão de representatividade é o jogo Árida, né? O Árida, ele representa ali como se fosse um período pré-Guerra de Canudos, né? Isso aí vocês têm que ir na aula de história para lembrar. Mas, e para fazer toda essa questão da ambientação do jogo e dos personagens, eles foram para uma cidade do sertão da Bahia fazer uma entrevista com as pessoas ali da região. Então, tem todo um trabalho meticuloso. Aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, tem um estúdio chamado Paca Games, que eles fizeram um jogo RPG de mesa, seria como se fosse uma Cuiabá distópica, e aí uma das personagens, né, das classes é representada por uma personagem indígena. Eles foram lá, entrevistaram as pessoas. Então, principalmente quando a gente vai representar
algum grupo subrepresentado, a gente tem que ter um acompanhamento, a gente tem que fazer uma entrevista, a gente tem que perguntar para essas pessoas se está certa essa representação, né? Porque não adianta nada você trazer representatividade e ser uma representação totalmente estereotipada daquela minoria. Ninguém vai se sentir bem com aquilo vai se tornar ofensivo, né? É igual, por exemplo, quando vão representar... Eu lembro que tem um videozinho assim, que vira e mexe e circula na internet, que é uma musiquinha, que vão representar o chinês, coloca ele amarelo, com o bigodinho, aí o mexicano coloca aquele chapéuzão lá, um monte de bigode e falas extremamente problemáticas, né? É melhor nem trazer, você vai trazer essa versão tão estereotipada, né? Então, é trazer essas pessoas para a produção do jogo, né? Elas não serem somente usuárias. Voltando a falar sobre acessibilidade em jogos, como que você decidiu trabalhar com acessibilidade em jogos e crianças surdas? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? O fato, eu na verdade não tinha ideia que eu iria trabalhar com acessibilidade com crianças surdas. Eu queria trabalhar com acessibilidade com jogos. A minha orientadora me escolheu e ela falou assim, então, nosso grupo de pesquisa, ele trabalha no contexto da comunidade surda. A sua pesquisa vai ser nesse contexto, tudo bem? Aí eu falei, bora, só bora, né? Só que, assim, o que era algo antes muito... uma obrigação, vou fazer. Eu acabei me apaixonando por esse meio, né? Eu acho extremamente lindo você aprender sobre toda uma língua diferente, a forma como eles se expressam, a forma como eles constroem o conhecimento, né? Eu acabei me apaixonando pela comunidade surda, me apaixonando pela criação de jogos para essas pessoas e com essas pessoas, né? Então foi nesse sentido, foi a minha orientadora que já tinha o grupo e que me trouxe para ele e eu acabei me apaixonando por trabalhar nesse contexto. Você tem alguma história que você gostaria de compartilhar com a gente, assim, que te emocionou sobre acessibilidade em jogos? Olha, eu acho que eu fiz um estudo uma pesquisação lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que é localizado lá no Rio de Janeiro, e todo o período que eu passei lá, para mim, mudou a minha vida completamente, porque é muito diferente você pesquisar, lendo o trabalho dos outros, você cria uma visão daquilo e você vivenciar. Porque, eu vou ser bem sincera, é completamente diferente. Muitas coisas que a gente lê na literatura relacionada à comunidade surda, eu cheguei lá e falei, não é do jeito que eu li? O que é isso? Então, cada instituição vai ter uma particularidade, cada criança vai ser de um jeito, né? Então, é muito difícil você fazer uma padronagem, né, de como que será trabalhar com crianças surdas. E foi muito lindo trabalhar com elas, porque eu não domino a Libras, eu sei algumas coisas da Libras, mas eu não domino, e as crianças me ensinaram muito. Então, para mim, foi uma troca muito grande poder aprender com elas, e tudo que elas faziam eu achava extremamente interessante, muito divertido. Eu me diverti muito com elas, assim. Eu acho que essa é a parte mais legal de trabalhar com criança, você se diverte muito, né? Mas eu acho que o que mais foi emocionante para mim é o fato de que, na minha pesquisa, eu trabalho com 3 perfis, que são crianças surdas, professoras da educação bilíngue de surdos, né? E desenvolvedores de jogos. E nos 3 perfis, eu tive a presença de pessoas com deficiência, né? Então, eu tive crianças surdas, eu tive uma professora surda e tive uma pessoa autista como desenvolvedora, né? Então, para mim, foi muito legal você ter um projeto no qual essas pessoas ocuparam uma posição de protagonismo, né? Você vislumbrar, você participar disso, foi uma realização de um sonho, né? Ver o Casa dos Bichos, que é o jogo da minha tese, né? Foi lindo, foi lindo. É muito bom ver essas histórias, né? Aprender também um pouquinho aí sobre acessibilidade em jogos. Eu acho que os telespectadores que vão ver esse episódio vão ficar bem emocionados até com as histórias, né? E entender um pouco sobre acessibilidade em jogos, que é algo que quem está fazendo uma graduação, por exemplo, não escuta muito sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem disciplinas de desenvolvimento de jogos que provavelmente na graduação não se fala muito sobre acessibilidade.
Então é muito bom ouvir isso e entender também essa preocupação. E aí, falando sobre isso ainda, né, a gente queria entender um pouco sobre tendências e desafios, justamente para motivar o pessoal, né, os pesquisadores, a considerar a acessibilidade, né, a considerar esse tópico no desenvolvimento de seus jogos. E aí, para isso, a gente queria entender, então, quais são os principais desafios, na sua opinião, né, sobre a acessibilidade em jogos, e se você aborda algum desses desafios na sua pesquisa, ou se você pretende abordar alguns desses desafios. Um desafio quando a gente fala na disseminação, com certeza, é a dificuldade de encontrar informação, o fato dessa informação ela tá muito espalhada, entendeu? E muito preconceito em cima disso, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre acessibilidade nos jogos, eu tive que correr atrás de muita coisa. E muita coisa também está em inglês, né? Então, o que era para ser acessível não é tão acessível assim, né? Tanto que eu tenho uma amiga, inclusive, que ela estava traduzindo as diretrizes GAG, né, de acessibilidade nos jogos, para ser utilizado por pessoas brasileiras, né? Mas o fato da gente ter poucas pessoas que falam sobre esse assunto é um grande desafio, né? E quando a gente fala, para mim, um grande desafio na questão da acessibilidade nos jogos, com certeza, é como que a gente... Eu trabalho com o game design, né, essas pessoas participando do game design, como é que a gente consegue concretizar as ideias dessas pessoas, né? Porque elas tiveram formações diferentes das nossas, eles criam conhecimento, arte diferente da gente, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma que às vezes não é tão assim, do jeito que a gente aprendeu, né? A gente tem que ser muito flexível, né? Então, para mim, isso foi um grande desafio, né? Mas eu acho que uma grande tendência agora, né, ainda mais quando a gente está falando de empresas grandes, com certeza vai ser utilizar a inteligência artificial para implementar certos recursos de acessibilidade nos jogos, né? Inclusive, uma coisa que eu gostaria muito de ver mais em jogos seria intérpretes de línguas de sinais fazendo a descrição do texto, da legenda ou da fala, né? Porque as pessoas acham que todas as pessoas surdas são super proeficientes em língua portuguesa, quando na realidade não são, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na educação dessas pessoas, muitas vezes elas entram na escola muito tarde, adquirem a Libras muito tarde, então elas acabam tendo um português, muitas vezes, que não é o ideal, né? Então, se a gente tivesse nesses jogos intérpretes, né, seria muito mais interessante, né? E, inclusive, quem sabe a inteligência artificial poderia ajudar nesse sentido, né? Legal. Então, você vê que, por exemplo, o futuro na acessibilidade em jogos justamente considerar a inteligência artificial para apoiar todo esse processo de considerar a acessibilidade. E você também enxerga uma possibilidade de a gente ter, então, intérpretes, né, da língua de sinais, é isso? Com certeza, eu acho que assim, a gente nunca deve, uma coisa que sempre serei contra, é achar que a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano. Ela deve estar ali justamente para facilitar e a gente não ter retrabalho, né? Eu acho que ela pode ser uma ferramenta útil para esse trabalho, mas nunca vai substituir um intérprete. Tanto que, assim, tem muito trabalho que envolve a questão de implementar avatar de Libras, que faz a sinalização de Libras. Só que esses avatares, eles nem sempre são ideais, porque a movimentação deles, às vezes, é muito engessada. E a Libras, ela é uma língua que depende muito de uma fluidez do movimento, que a gente, às vezes, não tem no avatar, né? Então, os sinais, não só a fluidez do movimento, como também a expressão facial. Então, muitas vezes, alguns sinais podem ficar ali confusos por causa dessa rigidez de um avatar, né? Então, é importantíssimo a gente ter os intérpretes, as pessoas intérpretes nessa função. Legal. Então, IA sendo aí como uma ferramenta, né, e o ser humano aí como a pessoa que valida, que projeta, exatamente, né? Muito bom. E como você acha que a gente consegue despertar o interesse das pessoas para estudar e construir jogos com acessibilidade? Como que a gente pode divulgar essas informações e como você tem feito também para divulgar essas informações e despertar o interesse?
forma de divulgar acessibilidade para as pessoas é falar, joga The Last of Us. O The Last of Us, o que ele fez é incrível, né? O jogo já tem um tempo que foi lançado, mas ninguém consegue bater. Todo ano a gente tem o prêmio de inovação de acessibilidade, mas para mim nenhum deles conseguiu fazer o que o The Last of Us fez. Então, para mim, ele é um caso muito grande de sucesso, porque muita gente acha que jogo que tem acessibilidade, não vai ser bom, não sei o quê. E ele é um jogo que ele é muito bom, ele é muito acessível, tem muitas pessoas com deficiência que são streamers e que jogaram, e é muito legal a gente ver como que essas pessoas jogam, né? Porque, por exemplo, uma pessoa cega ou de baixa visão, elas utilizam aquelas dicas sonoras para saber onde que estão os objetos, né? Então, muita gente não sabe como funciona. Outra questão, eu tenho um conhecido que ele também é streamer e ele é tetraplégico, né? E ele joga jogos de tiro, FPS, né? E é muito interessante você ver ele jogando, porque ele joga com um controle específico, que ele é de sopro. Muita gente acha que porque ele é tetraplégico, ela não pode jogar. E ele mata todo mundo parecendo uma zarabatana, assim, com o bichinho lá, o controle. E é muito legal você ver, tipo, poxa vida, essas pessoas, elas têm uma forma de ganhar dinheiro, de se divertir, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente vê essas pessoas, entra em contato com elas e vê como que o mundo delas é mais legal, porque elas conseguem acessar os jogos, né? Mas foi aquilo que eu falei, as informações, infelizmente, estão muito dispersas, né? Existem diretrizes de acessibilidade, só que as pessoas não conhecem tanto, como a Game Accessibility Guidelines, a GAG, né? Que, inclusive, eu já utilizei para questão de acessibilidade. Tem o Includification, que ele foi feito pela Able Gamers, né? Que é uma instituição voltada para trazer acessibilidade nos jogos, né? Tem aquele Can I Play That, que é como se fosse um site no qual as pessoas fazem review de acessibilidade de vários jogos. É bem legal também. E seguir pessoas que abordam sobre esse assunto, né? A forma como eu divulgo questões de acessibilidade, antigamente eu fazia mais, né? Hoje eu tô... quando você vai chegando no final do doutorado, vai apertando, você não consegue fazer tudo, né? Mas eu quero voltar a gravar vídeo, a fazer post, né? Mas, assim, se você for procurar no meu Instagram, tem vários posts relacionados à acessibilidade nos jogos, a como trazer a inclusão, né? Então, seguir essas pessoas que divulgam essas informações. Também, como o professor Pedro falou, às vezes é parte da gente exigir que o nosso curso ele traga matérias que vão abordar a questão da acessibilidade, né? Eu estava até pensando nisso no meu curso de computação. Em momento algum eu aprendi sobre acessibilidade, porque a acessibilidade ela faz parte da interação humano-computador, e no meu curso no FMT era uma matéria optativa. Ou seja, eu não cheguei a fazer a matéria e eu não aprendi sobre acessibilidade. Aí como é que a gente espera formar um ser humano, um profissional na área de TI, que não tem a mínima noção de como criar um sistema no qual uma pessoa com deficiência vai conseguir utilizar, né? Então, é muito uma questão de a gente fazer a pressão para que os programas, para que os cursos, né, eles se adequem e tragam questões relacionadas à acessibilidade. Muito bom ouvir isso, acho que foi um episódio muito proveitoso, a gente aprendeu muito, né, principalmente sobre acessibilidade, quais são aí as formas que a gente pode trabalhar com acessibilidade, como divulgar isso, foi muito bom. E aí, então, encerrando o nosso episódio, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados e a gente gostaria aqui de fazer para você também, que é, de acordo com a sua experiência, né, com a sua vida profissional, qual que é, então, aí a próxima etapa aí da sua pesquisa, da sua vida profissional, se você puder compartilhar um pouco conosco. É engraçado, né? Porque a gente sai do doutorado envelhecido, parece que eu já tenho 60 anos de idade, mas eu estou tentando voltar à minha juventude. Eu só tenho 28 anos, gente, pelo amor de Deus, mas eu quero muito ingressar na docência, eu quero trabalhar numa instituição pública, eu quero ter meus próprios projetos de pesquisa. Tem áreas que não são relacionadas com uma área que eu pesquisei, mas que eu gostaria muito de poder trabalhar.
Eu gosto muito de moda, eu gostaria muito de desenvolver pesquisas relacionando a moda e a computação. Eu acho que dá para fazer muita coisa bacana nessa área. Eu queria também continuar com a questão de jogos e acessibilidade, com a comunidade surda, né? Eu quero continuar trazendo a mudança, mesmo que no meu ritmo, né? Eu até falei quando eu terminei, para mim, terminou uma fase e começou outra, né? Ainda não acabou, ainda não foi game over, ainda tem próximos passos aí a surgir. Muito bom. Realmente você vai ver que vai abrir agora um leque de oportunidades, né? Com certeza. E aí, nos 30 próximos anos, aí, 35, 40, né? Vai ter muita coisa aí para você pesquisar aí e também contribuir aí na área. Vai ser muito bom, você vai ver. Então, Ludmila, a gente quer te agradecer, né, pela sua participação no nosso podcast, né? A gente ficou muito feliz com a sua participação. A gente queria pedir para você também divulgar um pouco suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, né? Se você pudesse falar aí os endereços para a gente. Agradeço o convite de vocês, gostei muito de conhecer o projeto e eu desejo toda a sorte do mundo, porque é um trabalho muito bacana esse que vocês estão fazendo, né? As minhas redes sociais, que eu trabalho mais, é Instagram e Twitter, né? No Instagram é @Ludmila Galvão, Ludmila com demudo 2 L's, né? É pobre desse jeito, negócio de põe D, põe Y, põe H nas coisas, né? Ludmila Galvão, e no Twitter é Ludmila _Galvão, né? São as redes sociais que eu mais utilizo. Eu quero voltar a produzir conteúdo para essas redes, né? Às vezes eu também posto no TikTok, eu acho que é Ludmila Galvão lá também. Mas basicamente são as duas redes sociais. E é claro, se vocês gostam de ler trabalho científico, tem o meu ResearchGate. É só procurar por Ludmila Galvão, todos os meus artigos, tá tudo lá disponível para você acessar. Muito bom. A gente também queria divulgar as nossas redes sociais, né? Então, o Conexão Game é uma parceria entre a Escola de Games UFJ e o UFJF. Então, as nossas redes sociais é o Instagram, então Escola de Games UFJF e @Escola de Games UFJ. Então é isso, pessoal. A gente agradece a todos. Desejo muito sorte ao Ludmila nessa próxima etapa aí. Obrigada. E é isso. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais.